Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossa saudação amiga com votos de muita paz. Uma parábola antiga chinesa narra que um importante império reinava um rei muito poderoso e que era muito orgulhoso do seu poder e dos seus pertences. Além do palácio, todos os seus patrimônios que consubstanciavam de imóveis e inúmeros utensílios muito ricos. Certo dia, um servo estava realizando a tarefa de asseio dos utensílios do palácio. E no instante que ele cuidava de manejar um conjunto de pratos de porcelana, esse conjunto de pratos de porcelana era constituído de 12 peças, que o rei recebera de presente do Egito. E o servo, no movimento menos feliz, no asseio das peças, deixou que um dos pratos escapasse das mãos, caindo ao chão, tornando-se cacos. Era um conjunto de 12 pratos de porcelana. O rei, quando soube do acontecimento, ele pretendeu dar um exemplo para todos os demais servos, do zelo que precisavam ter no cuidado com seus pertences. Com fúria pelo acontecimento, ele determinou a morte do servo. Ocorre que a notícia ganhou todo o reinado, as cercanias, e residia no reinado, em uma determinada comunidade, na altura de uma montanha, um sábio que era conhecido e reconhecido pelas suas grandes habilidades com a palavra, com a retórica e com um conteúdo filosófico de profunda sabedoria. O rei admirava muito este sábio. Quando o sábio soube do acontecimento, ele solicitou uma audiência com o rei, que aqueceu. O rei admirava o sábio. E então, nesta audiência, o sábio fez a seguinte proposta: que o servo fosse poupado a vida, enquanto que ele, aquele velho sábio, cuidaria de resolver todas as coisas. O rei não entendeu muito bem, mas aqueceu e determinou aos seus auxiliares que atendessem a todas as solicitações do sábio. Aquele homem pediu, portanto, que fosse providenciado uma mesa, sobre a mesa uma toalha de linho alvinitente. Acima da toalha que guarnecia a mesa, as 11 peças do prato de porcelana que sobraram. O caco do prato quebrado. Os cacos foram colocados em torno da mesa ao chão. E o rei acompanhava todo aquele movimento junto de sua comitiva, prestando atenção nas ações daquele homem, quando, em certo momento, o sábio segura uma das extremidades da toalha com muito vigor e puxa com violência, derribando todas as 11 peças que estavam sobre a mesa, que caíram ao chão, espatifando-se. Todos foram tomados de assombro. O rei, estupefato, não entendeu o que o homem fez, o que o sábio pretendia com aquilo. Aquele velho sábio, com muita tranquilidade, então disse, dirigindo-se ao rei: agora podes mandar matar-me, porque ao quebrar um prato, o Senhor determinou a morte de um servo. E ao longo do tempo seria quebrada uma peça, outra peça. Então seriam 12 vidas.
12 vidas representando as 12 peças do conjunto de pratos de porcelana. Então, eu resolvi a questão de um golpe só, as 12 peças, pela minha vida, porque se para o Senhor os pratos de porcelana valem mais que uma vida humana, então podes mandar matar-me, e eu morrerei feliz, tendo cumprido meu dever. O rei foi tomado de surpresa com aquela lógica imperturbável do homem sábio. Ele então poupou a vida do sábio e do servo e ficou com a lição a respeito da vida. Viver a vida. A vida é este patrimônio que escapa, em certa medida, à nossa habilidade de compreensão, graças à profundidade e à transcendência da sua realidade e da sua qualidade. Se nós formos definir a vida, a depender da angulação pela qual se observa a vida, o biólogo falará do seu jeito, dando as conceituações na perspectiva biológica. Se perguntar a um religioso, dependendo da sua denominação, falará de um Deus numa perspectiva criacionista. Se perguntarmos a um darwinista, dirá na angulação evolucionista. Se perguntarmos a um ateu, ele falará que tudo surgiu de um acaso, enfim, conforme a angulação. O religioso da tradição cristã falará pela sua perspectiva. Enfim, a vida, seja qual for o ângulo pela qual desejamos definir a vida, toda definição tende a empobrecer a realidade e o conteúdo daquilo que é definido, por causa da nossa limitação de linguagem, das palavras que dão sentido, significado, representação. O que é importante é que nós vivemos. E quando nós damos conta da vida, como é o caso da inteligência humana, começamos a nos preocupar com ela, com um olhar imediato, que é para o organismo que vive, que tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Esse organismo que pensa, que intelectualiza, esse organismo que se emociona, esse organismo que se relaciona com outros organismos. Então, dentro deste olhar imediatista, nós vamos procurar preservar a vida da melhor maneira, porque esse organismo é vulnerável, ele não é infenso às agressões do ambiente nem do tempo. É um corpo que adoece, é um corpo vulnerável, é um corpo que envelhece, é um corpo que falece. Então, esse organismo que apresenta-se com vida, ele tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Então, quando o corpo chega ao seu encerramento do ciclo biológico, se pergunta o que é a vida. Por que vivemos? Como reflete o poeta Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade diz mais ou menos assim: se nós vivemos, por que morremos? Se haveremos de morrer, por que nascemos? Esta é uma questão bastante crucial, essencial. É exatamente vindo ao encontro destas grandes questões filosóficas e científicas que a doutrina espírita se posiciona desde o ano de 1857 para nos falar de vida que transcende, é uma vida transpessoal. A vida transcende ao organismo, a este ciclo biológico tão limitado entre a concepção, o berço e o túmulo. A perspectiva espírita, que nos fala de imortalidade, dá a exata amplitude de uma definição mais profunda e transcendente sobre a vida. E então nós começamos a entender e compreender a nossa existência na Terra, a nossa dinâmica existencial, as razões pelas quais existem os sofrimentos, o maior significado e representação das alegrias,
as autênticas e legítimas alegrias. É quando podemos entender e compreender a nossa estrutura psicodinâmica, psicológica e emocional. Quando o Espiritismo nos ajuda a refletir, entender e compreender sobre a vida do Espírito. Então, nós melhor compreendemos Jesus que disse: quero que tenhais vida, e vida em abundância. Então, Jesus fala de uma vida em abundância, mas não se refere à abundância de coisas, porque a criatura humana se movimentou muito na produção de uma cultura materialista, de uma cultura consumista, utilitarista, quando se estabelece que para sermos felizes nós precisamos ter muitas coisas. Para ser feliz o homem precisa de poder. Para ser feliz precisa gozar de prazeres. Ou seja, toda uma relação muito imediatista e organicista dos sentidos, das sensações fisiológicas. E o Espiritismo faz uma proposta de uma outra abundância. Não abundância de coisas, de sensações, de experiências prazenteiras, mas sim de abundância psicológica, de abundância emocional, de abundância moral, de abundância de conhecimento, de abundância de valores. E Albert Einstein, ele afirma: o mundo dos valores não vem do mundo dos fatos, o mundo dos valores vem de outra região. É exatamente esta outra região que o Espiritismo nos aponta, é a dimensão do Espírito. Quando Jesus então nos ensina, fazendo a proposta: não acumuleis tesouros na terra, que as traças corroem, os ladrões roubam, o tempo consome. Acumuleis os tesouros nos céus, ou seja, na dimensão do Espírito, que é exatamente esta diferença entre o que é permanente e o que é impermanente. O tesouro na terra se constitui de uma riqueza impermanente, enquanto os tesouros dos céus, a dimensão do Espírito, são os valores e as conquistas permanentes. Então nós como espíritos em processo de evolução, vivemos nesta dinâmica entre o que é permanente e o que é impermanente. Estamos mergulhados pela reencarnação em um organismo. E esse organismo, ele é impermanente, porque ele tem o começo, o desenvolvimento e o fim. Então ele é impermanente. E tudo que se relaciona com o organismo, ele é impermanente. Tudo são impermanentes. O relógio que eu uso, ele é impermanente. A roupa que eu visto é impermanente. Todos os utensílios, as coisas que se relacionam com este organismo são impermanentes. Enquanto que aquilo que se relaciona com o espírito são permanentes. Ou seja, os valores morais, intelectuais, as conquistas de conhecimentos, os hábitos que construímos nobres, as relações fraternas, o comportamento de solidariedade que conduz a hábitos tão saudáveis, fazendo com que emoções e sentimentos amadureçam na nossa estrutura psicodinâmica. Por isso, Jesus falou de abundância, quero que tenhais vida em abundância, porque são esses valores que Einstein se refere que vem de outra região, não vem do mundo dos fatos. O mundo dos fatos são os fatos objetivos que circundam e se relacionam com o organismo. O mundo dos valores vem de outra região, que é de profundidade, que é do espírito, que este é imortal e é permanente. Quando nós desencarnamos, o espírito então segue adiante sem este organismo, sem a roupa, sem os utensílios, as riquezas, o poder, os títulos. Todas as questões que se relacionam com o organismo são impermanentes. E o que levamos conosco? É por isso que é importante valorizar a vida sob todas as suas expressões. Vida. É a vida do espírito que se encontra imortal. É a vida do espírito enquanto encarnado. Porque a reencarnação ela é muito importante. É muito significativa para o espírito imortal. Porque é no trânsito corporal, durante o período em que nos albergamos em um organismo, na relação com o ambiente corporal,
que nós desenvolvemos as nossas possibilidades intelectuais. Temos as experiências desafiadoras e estimulantes para a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, de aptidões, de todos os recursos internos do espírito imortal, e especialmente os valores morais, os sentimentos, todas as nossas possibilidades, recursos psicológicos, de fraternidade, de solidariedade e de caridade, a serenidade, a fé em Deus e no futuro. Por isso a importância de valorizarmos a vida sob todas as expressões. A vida que se encontra nos reinos da natureza, o vegetal e o animal, o meio ambiente que se encontra tão vilipendiado. Então valorizar a vida. Por isso Jesus disse, quero que tenhas vida em abundância. E nessa dinâmica de abundância de vida, abundância psicológica, emocional, de valores que são permanentes, nós nos recordamos de Aristóteles, o filósofo grego. Aristóteles disse o seguinte, que o hábito é a segunda natureza do homem. O hábito é a segunda natureza do homem. Continua Aristóteles dizendo, como não é possível mudar a natureza do homem, podemos, contudo, mudar o hábito do homem. É exatamente sobre a mudança de hábitos que Allan Kardec vem e posiciona a sua proposta de transformação moral, que não é novidade no Espiritismo, Jesus já havia estabelecido a necessidade de a criatura humana assumir novos hábitos. Se te baterem numa face, que era habitual, toma lá da cá, não bateu, levou. Se te baterem numa face, ofereça-lhe a outra. Se te pedirem que caminhe 1000 passos, caminhe 2000 passos. Jesus sempre fez uma proposta de uma novidade, de um outro movimento. Para um novo hábito, existia a postura cultural e de conteúdo religioso, porque a lei mosaica estabelecia todas as regras de vida social, todas as regras de vida atribuía valor religioso, valor como lei de Deus, tudo. As leis penais, todas eram vontade de Deus. Por isso aquele episódio da mulher que fora surpreendida em adultério e que os homens foram apedrejá-la em praça pública, aquele episódio estava cumprindo as leis mosaicas, porque a lei mosaica dizia isso, que o homem não, mas a mulher naquela circunstância deveria ser lapidada, apedrejada até a morte. Estava cumprindo a lei mosaica. E Jesus veio e faz, desafiado na hora, ele estava ali, desafiado na hora, ele fez a proposta de mudança de hábito. Se existia aquele hábito determinado pela lei mosaica, que embora sendo lei mosaica e atribuída a Deus, não era uma lei divina, era uma lei humana. E absolutamente injusta, e em dissonância, em discrepância com as leis de Deus, que eram todas de amorosidade, bondade, justa e misericórdia. Então, Jesus propõe um outro hábito, né? Atirar a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. E existiam outras tantas regras, e uma delas era que se devia pagar o mal com o mal. E ele vem e faz a proposta de um outro hábito. Ele disse, tem sido dito que deveis pagar o mal com o mal, pois eu vos proponho que deveis pagar o mal com o bem. Jesus estava fazendo uma proposta de mudança de hábitos, né? Conforme assinalava Aristóteles. Não é possível mudar a natureza humana, mas é possível mudar o hábito humano. Allan Kardec, no seu tempo, na sua didática e pedagogia, que ele adotara no século XIX, ele apresenta a linguagem da transformação moral. Que é necessário o indivíduo fazer uma análise, uma avaliação do seu quadro de conjunto de hábitos, e o conjunto de hábitos adquiridos constitui a nossa educação, boa educação ou má educação, analisar esse conjunto de hábitos para ver o que precisa ser mudado, que é exatamente o que Allan Kardec chama de transformação moral, que é a mudança de hábitos para a constituição de novos hábitos. É a transformação moral.
para que a vida abunde de conteúdo agora de valores permanentes. Porque muitos dos nossos hábitos, que a psicologia chama de condicionamentos, eles são caracterizados pelo comando egóico, o egoísmo que determina, o interesse materialista, o interesse absolutamente narcisista, pessoal, hedonista. Ou seja, são hábitos, condicionamentos que se constroem sob o peso do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do narcisismo. Mudança de hábitos, que Allan Kardec chama de transformação moral. Para que então a vida, na proposta de Jesus, ganhe abundância de valores permanentes. Permanentes. A do espírito, que quando encerra o ciclo biológico, a denominada morte do organismo, o espírito segue com todas essas conquistas estabelecidas. Enquanto o indivíduo pugna toda uma existência por títulos, por poderes, por prazeres, por coisas, nada disso o acompanha. Então ele despede-se do corpo pelo evento da morte biológica, retorna para o mundo dos espíritos com a bagagem vazia. Por isso Jesus disse: acumuleis tesouros nos céus, na dimensão do espírito, porque estes se constituem um tesouro permanente, porque os demais tesouros, aqueles que são próprios da terra, eles são impermanentes. Então nós desenvolvemos nessa abundância de vida, nessa lógica e com essa inteligência, essa cognição que o Espiritismo nos proporciona, com muita sabedoria, porque nós estabelecemos o uso da razão, nossa inteligência, para apurarmos o nosso discernimento. Porque nós lidamos com questões, com temas, assuntos e coisas que são permanentes e os que são impermanentes. Para entender que muito do que é impermanente faz importância, é necessário enquanto estivermos na Terra. Enquanto estivermos na Terra. O traje que cobre o corpo, ele é importante enquanto estivermos encarnados. Então, é algo impermanente, mas necessário. A alimentação. A alimentação constitui uma necessidade do organismo, desta fisiologia que precisa renovar as energias orgânicas. Então, nós precisaremos ir ao encontro da alimentação do corpo. É necessário. Precisamos de nos deslocar de um canto para outro e utilizamos os equipamentos, as ferramentas para o nosso deslocamento. Um exemplo: bicicleta, automóvel, ônibus, avião, o que for, né? Para que o indivíduo se valha de um modal para se deslocar de um ponto para outro. Mas são instrumentos de deslocamento. São impermanentes, mas importantes enquanto estamos na Terra. Enquanto estivermos na Terra, essas questões são importantes, mas são impermanentes. Então vão receber o devido valor, o justo valor, para que essas questões impermanentes, quando nós tivermos que deixar o corpo pela desencarnação, em razão da morte biológica, nós possamos nos despedir de tudo que fica sem qualquer apego, porque nós sempre tivemos uma relação muito equilibrada com as coisas, e não de apego, e sim uma relação desapegada, embora utilizando como necessário, né? Quando chega o momento da existência que muitos de nós precisamos utilizar o óculos para apurar a visão, melhorar a qualidade da nossa visão, para perto, para longe, né? Outros, desde muito jovens, precisam desses recursos que a tecnologia, que o conhecimento, que a ciência nos proporcionou, graças à lei de progresso. Então, o óculos que utilizamos, ele é importante para o organismo, a fim de que o aparelho, o equipamento visual, possa ser funcional, né? Mas é um recurso impermanente, mas necessário. Então, muito do que são impermanentes são necessários enquanto estivermos no corpo. Mas há muitas questões e coisas impermanentes que não são necessárias, relacionadas ao luxo, ao supérfluo, né? Aos excessos, que não são necessários. O indivíduo, nessa cultura materialista e hedonista, sai muito à cata. Então nós precisamos ter esse discernimento para investir o nosso tempo com muito equilíbrio nas nossas conquistas. O que é permanente? O que é impermanente?
O que eu levarei comigo? O que é importante, mas enquanto estiver na Terra? Enquanto estiver na Terra, o relógio tem a sua importância? Tem a sua importância, muito bem. Mas eu vou ter um relógio. Vou ter um relógio. Que é funcional, que atende às necessidades. Enquanto estiver na Terra. No mundo dos espíritos, a contagem do tempo tem uma outra perspectiva, um outro formato. Mas enquanto estiver na Terra, é o relógio sim. Agora, eu desencarno e fico muito preocupado com o relógio caríssimo que ficou, percebam? Como uma amiga, uma vez ela viajou para a Europa, então ela disse, poxa vida, eu no Brasil nunca tive preocupação. Embora atenta, cuidadosa, mas o meu relógio, o meu Rolex, ela não disse nem o meu relógio, meu Rolex nunca foi furtado. Eu viajei para a Europa e lá me roubaram o Rolex. Perceba, ela não disse o meu relógio, ela falou meu Rolex. Por quê? O Rolex tem uma força social, uma representação de poder econômico. Então a pessoa quando diz meu relógio, está dando uma informação de um equipamento funcional. O meu Rolex está dando uma posição social. Perceba a importância? O significado das palavras, as suas representações. Então o indivíduo desencarna sem estar apegado ao seu Rolex, porque apenas foi um relógio. Entende? Então nós precisamos ter essa perspectiva, esse olhar, esse discernimento. O que é permanente, o que é impermanente, o que é importante, o que não é importante, o que é necessário, mas é algo necessário durante um tempo, enquanto estiver na Terra, porque existem outras necessidades de profundidade, a do espírito. Esta devo procurar conquistar, constituir o meu patrimônio, porque são questões permanentes que me acompanharão, relacionadas aos conhecimentos, à inteligência, relacionadas aos valores éticos, aos valores morais, às conquistas espirituais. Porque este é o nosso objetivo da existência na Terra. Como assevera muito bem o espírito Joana de Ângeles, o objetivo essencial da nossa existência na Terra é o progresso. É o progresso. Intelecto, moral. Essa abundância psicológica, emocional, afetiva, essa abundância de valores permanentes, os valores do espírito. Por isso, a grande e grave importância de nós pararmos e refletirmos sobre nossa vida. O que eu tenho feito da minha vida? Como tem sido a minha atual reencarnação? Esta atual reencarnação, como eu tenho lidado? Como eu tenho me encaminhado? Qual tem sido a minha filosofia de comportamento? Quais têm sido as minhas escolhas? Na divisão ou na seleção, no discernimento do que é impermanente e do que é permanente, eu tenho lucidez? Quais têm sido as minhas escolhas, as minhas preferências? O meu investimento de tempo, de inteligência, de emoção. Como fala Jesus da parábola dos talentos, né? Jesus se refere à parábola dos talentos. E quais são os nossos talentos? Temos o talento da própria vida. Viver é um talento. Temos o talento do tempo. O tempo que estamos na Terra é um talento. Temos o talento da inteligência, o talento do pensamento. E na medida em que a gente se aplica, a gente vai desenvolvendo outros talentos. Os talentos dos conhecimentos, os talentos de habilidade, de aptidões, de capacidade, de qualificação, de formação. Talentos. Eu tenho investido os meus talentos para o que é permanente ou apenas restrito ao que é impermanente? Tenho concentrado o meu foco de ação, de atenção, de realização para o que é imediatista? Ou tenho já despertado a atenção para o que é transcendente, para o que é importante? Eu estou focado e preocupado com um prato de porcelana que se quebra, sobre o qual eu lamento muito, e valorizo mais a coisa do que uma vida humana, do que a minha vida, do que o meu destino? O que eu tenho valorizado? São questões que precisamos formular e reformular para que tenhamos a exata noção de como estamos seguindo a nossa existência.
É a autoavaliação, a autoanálise, que pede autoconhecimento. Por isso Jesus disse, vigiai, vigiai e orai. E estabeleceu que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como uma filosofia de vida, aquela de valores permanentes. Por isso, o Espiritismo é tão extraordinário, porque nos dá esse discernimento, essa capacidade lúcida de entender e compreender o que é permanente, o que é impermanente. O que é impermanente é transitório, portanto, mas é importante para a dinâmica do organismo na Terra. Mas tem aquelas questões que são impermanentes e não são importantes, não são necessárias. Então, esse discernimento é muito importante. E, mais grave ainda, e mais sério e profundo, é identificar o que eu, como espírito que sou, vim buscar na grande garimpo que é a Terra, a fim de, no garimpo, fazer a escolha das pedras preciosas, das gemas de importância, do conhecimento, dos valores, da ética, da moral, da transformação moral, a mudança de hábitos, conforme propõe Aristóteles. Transformação moral na linguagem kardeciana. E como disse Jesus, tornar-se melhor, fazer diferente, oferecer outra face, caminhar 2000 passos, oferecer a túnica se nos roubarem a capa, ou seja, o outro movimento. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, o outro hábito, o outro jeito de ser, transformação. Patrimônio que o espírito leva consigo, porque quando o indivíduo odeia, o ódio o acompanha. Porque como o ódio ele está tomado de sentimento de emoção, a emoção acompanha o espírito, porque isso é permanente. Até que o indivíduo transforme no mundo dos espíritos de outra reencarnação, muitas vezes sob o peso das expiações e provações. Mas as emoções acompanham o espírito. O relógio fica, as emoções acompanham. A emoção do apego acompanha. O relógio fica, a emoção do apego acompanha. O carro luxuoso fica, a emoção do apego segue. A pessoa a quem odiamos fica ou desencarna e a mágoa, o ódio me acompanha. Percebam como é importante a dinâmica de transformação moral, porque tudo que nos acompanha nos felicita ou infelicita, porque é de conteúdo de emoção, de sentimentos, de valores. Por isso Jesus disse, acumuleis tesouros na terra. Não acumuleis tesouros na terra, e sim nos céus. Porque o acúmulo de tesouros reais, imorredores, permanentes, que são do espírito, esse nós devemos investir os nossos talentos, a fim de que nós nos tornemos felizes. Felicidade é a nossa grande meta, e nesta grande conquista da felicidade, um dos roteiros indiscutivelmente é o bem. Não há como sermos felizes autenticamente sem o bem. Então o bem é a nossa meta. A felicidade é efeito, é consequência. Temos por objetivo a felicidade. Então a meta é o bem, que resulta na felicidade real. Não esta transitória, superficial, tênue, mas a real, a concreta, que está diretamente relacionada com os valores permanentes do espírito. Então, sigamos adiante, refletindo, meditando sobre o Evangelho à luz do Espiritismo, para que tenhamos discernimento sobre a vida e o viver. A vida deve ser valorizada com toda a nossa potência, sempre no rumo da autêntica paz, da verdadeira felicidade. E não há como atingirmos, conquistarmos paz, que é o estado de felicidade, o estado de espírito, sem o bem, sem o amor. O amor soluciona tudo. O amor promove a paz. O amor culmina na felicidade. Então, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em gratidão,
pela oportunidade que temos nesta reencarnação do contato com o Espiritismo. E em especial nossa gratidão a Allan Kardec, que nos deixou o legado da codificação espírita, que ilumina nossa inteligência, refina nossa cognição e pacifica o coração, luarizando-nos e capacitando-nos para o amor que liberta e felicita e pacifica. Nossa gratidão aos companheiros, amigos que organizam as possibilidades tecnológicas do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, para que as atividades se deem nesses tempos que impõem o afastamento social. Assim, com gratidão e com nosso compromisso no bem, nós renovamos nossa gratidão e nossos votos de muita paz. Muito obrigado.